Olá, bem-vindos ao nosso Deep Dive de hoje. Vamos mergulhar nos documentos de um processo judicial real, sabe? O número é 0800315-86.2025.8.19.0010. E isso, lá do Juizado Especial Cível de Bom Jesus do Itapaúana, no Rio. Exato. De um lado, a gente tem um consumidor, o Evandro Lima de Almeida. Do outro, a administradora de consórcios Coimex. E a briga toda gira em torno basicamente da rescisão de um contrato de consórcio, um consórcio de imóvel. Isso, e a devolução do dinheiro que ele pagou, né? O valor da causa ali é R$ 5.926,24. Não é um valor exorbitante, mas a questão é complexa. Pois é. E a gente analisou tudo, né? Petição inicial, a defesa da empresa, a réplica do consumidor, tem ata de audiência, despachos. Até uma justificativa para juntar um áudio MP3. Sim, bem interessante isso. Mas enfim, nossa missão aqui é destrinchar os pontos-chave dessa disputa, né? O que tá pegando mesmo? Certo. Porque, afinal, o que acontece quando alguém, desiste de um consórcio no meio do caminho? Vamos ver isso. Bom, o caso começa lá em maio de 2022, né? O autor entra nesse consórcio de imóvel, ele chega a pagar 2 parcelas. Coisa pouca, R$ 926,24 no total. Só que logo depois ele precisa desistir. Ele alega motivos pessoais, diz que é pessoa com deficiência, PCD, e que a pandemia complicou a renda dele, perdeu renda. Entendi. E aí ele pede o quê? A devolução imediata desse valor. Agora. E é aí que o caldo entorna, né? Porque a Coimex, a administradora, fala, opa, peraí. Eles se baseiam no contrato, claro, nas cláusulas 39 a 41, que falam justamente sobre desistência. E também na lei específica de consórcios, a Lei 11.795 de 2008. E o que dizem essas cláusulas e a lei? Basicamente que, para quem desiste, a devolução do dinheiro não é imediata. Só acontece de 2 formas. Ou a cota cancelada dele é sorteada numa assembleia. Sorteada? Tipo, ele tem que ter sorte para receber o dinheiro de volta? É, sorteada entre os cancelados para receber a restituição. Ou então só 60 dias depois que o grupo todo terminar. E quanto tempo dura esse grupo? Esse grupo específico tem prazo de 216 meses. Peraí, isso dá 18 anos. Exatamente, 18 anos para reaver R$ 926,24. Nossa, assim, o autor acha isso completamente abusivo, né? Ele até cita o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 51, inciso 4º, e reforça a questão da vulnerabilidade dele, né? PCD, pós-pandemia. Claro, faz sentido o argumento dele do ponto de vista individual. E tem mais, ele também contesta uma multa. Ah, tem multa ainda por cima? Tem. Uma multa de 15% sobre o valor a ser devolvido. Está lá nas cláusulas 42 e 43. São 10% que ficariam para o grupo e 5% para a administradora. E por que ele contesta? Ele diz que a Coimex não provou que a saída dele causou algum prejuízo real para o grupo ou para a empresa. Tipo, cadê a prova do dano para justificar essa multa? Entendi. E a Coimex? O que ela diz sobre a multa e o prazo? Bom, a Coimex defende a multa, né? Diz que a saída de qualquer membro gera sem prejuízo para o grupo, desequilibra, gera custo para substituir. Citam até o CDC, artigo 53, parágrafo 2º, e o Código Civil. E sobre o prazo de 18 anos? Aí eles batem muito na tecla da lei de consórcios e principalmente num negócio chamado Tema 312 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Tema 312. O que é isso? É um entendimento já firmado pelo STJ, que meio que vira regra para casos parecidos. E esse tema 312 diz exatamente isso. A devolução para desistente não é imediata. Tem que esperar o sorteio ou o fim do grupo. Mas por quê? Qual a lógica? A lógica, segundo o STJ e a lei, é proteger o interesse do grupo todo. Se todo mundo que saísse pegasse o dinheiro de volta na hora, poderia faltar dinheiro para o objetivo principal do consórcio, que é comprar o bem para os outros participantes, né? Para a saúde financeira do grupo. Entendi. É uma tensão clara aí, né? O direito individual do cara versus a regra feita para proteger o coletivo. Exatamente essa a questão. E não para por aí. Tem a taxa de administração também. É verdade. Era 13,99%, né? O que tem ela. O autor acha um absurdo pagar a taxa inteira,
calculada sobre os 216 meses do contrato, sendo que ele só ficou 2 meses. Ele quer pagar só o proporcional a esses 2 meses. Parece justo, né? Parece, mas a administradora discorda. Diz que a taxa remunera todo o serviço de gestão do grupo, do início ao fim, e que não importa quanto tempo a pessoa ficou. E eles têm base para isso? Citam outra decisão importante do STJ, a súmula 538. Essa súmula diz que as administradoras podem fixar livremente a taxa de administração mesmo acima de 10%. Mesmo acima de 10%. Sim, e que essa taxa não é devolvida em caso de desistência. Eles ainda reforçam que o contrato foi autorizado pelo Banco Central, o Bacen, e que o autor concordou com tudo eletronicamente quando entrou. Caramba! E ainda tem o pedido de danos morais, né? R$5.000. Isso, o autor pede R$5.000 de danos morais, e a Coimex, claro, contesta. Diz que só seguiu o contrato e a lei e que não teve nenhum ato ilícito, que no máximo foi um problema contratual, mas que não gerou dano moral comprovado. É, um cenário bem complicado para o consumidor. Com certeza. E lembra daquele detalhe do áudio MP3? Lembro. O que era aquilo, afinal? Então, já tinha acabado a fase de apresentar provas, né? Mas o autor juntou esse áudio. Na justificativa, ele diz que é um resumo do caso. Tipo, para facilitar para o juiz entender. Uma tentativa diferente de apresentar o lado dele, talvez. É o que parece. Um complemento informativo, assim, fora do padrão, né? Interessante. Bom, então, para resumir o nó da questão. É o Código de Defesa do Consumidor protegendo o vulnerável de um lado. E do outro, a lei de consórcios e as decisões do STJ, como o tema 312, que focam na proteção do grupo, na estabilidade do sistema todo. Exato. Um equilíbrio difícil de achar. Muito. E isso faz a gente pensar, né, sobre esses contratos que a gente assina quase sem ler, os contratos de adesão, como os de consórcio. É verdade. Como é que o sistema legal lida, ou como deveria lidar, com regras que são pensadas para um monte de gente, para o coletivo, sabe? Mas que acabam pesando demais para uma pessoa específica que está numa situação super difícil, como a que o autor alegra aqui. Pois é. Como adaptar essa regra geral, que protege o grupo por 18 anos, para a situação individual de alguém que perdeu a renda, é PCD e só precisa de R$900 de volta? Fica aí a reflexão, né? Uma questão bem atual sobre esses contratos e a nossa vulnerabilidade às vezes.